É de doer. Tá doendo até os olhinhos dos olhos dos olhos. Boa noite, Cláudio. Boa noite, irmão Paulo. Muito frio por aí? Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Tá esfriando sim. Tá ficando aqui cada vez mais frio. Opa, boa noite, Zé Cláudio. Boa noite, meus irmãos. Quem quiser frio aí é só falar que eu tô doando. Não, se você quisesse doar um caldo de mocotó, podia mandar para mim aqui, mas frio não. Frio já tem demais, moço. Caldo de mocotó é bom. Um frio desse, então. É. Boa noite, Andréia Lima. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã. Boa noite a todos.
Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Janaí. Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, Getúlio. Boa noite a todos. Irmãos, podemos dar graças. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, primeiramente, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tu enviaste para nos resgatar do pecado e fazer-nos filhos teus. Te damos graças por mais este dia, onde podemos sentir tua proteção, teu amor, tua misericórdia sobre nós. Te pedimos orientação do teu Espírito nessa reunião,
que aqui estaremos. Te agradecemos por nos juntar, por este meio que tu nos proveste. Embora estejamos distantes, nos sentimos juntos em espírito. Te pedimos que abra os nossos entendimentos, nossos ouvidos espirituais, para que possamos aqui captar as tuas palavras, termos como aprendizado em nossos corações, como prática em nosso dia a dia. Te pedimos, Pai, pelos irmãos que não poderão estar juntos, que o Senhor provenha o necessário em suas vidas. E assim te damos graças em tudo. No santo, precioso e eterno nome do teu Filho amado, que vive para todo sempre. Nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Nós vamos dando continuidade em nosso estudo. Vamos reler, né, capítulo 19, leremos todos, e ficou da gente partilhar, né, pedir o entendimento, dando continuidade a partir do versículo 17, mas não por isso que não possamos tomar a palavra no capítulo todo, né? Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos, eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos. E em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. Disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito:
Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com a lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro.
Irmãos, nós chegamos numa parte do Evangelho que nós entendemos, né, que é uma das partes mais tristes que nós podemos ler, que é a crucificação do nosso Senhor e Salvador. E embora hoje nós já tenhamos esse conhecimento de que aquilo foi provido pelo nosso Deus e Pai, para que pudéssemos ser alcançados, né, pela sua misericórdia, através do sacrifício do teu Filho amado. Mas mesmo assim, nós sentimos a tristeza por imaginar que um justo, sem nenhum pecado, teve que passar por tudo isso que nós lemos nos evangelhos, em favor de pecadores como nós. Mas mesmo diante da tristeza, fica os exemplos que nós podemos, né, tirar como cristãos. E um dos versículos nessa leitura que me chama a atenção é o versículo, a partir do 28, se o irmão puder compartilhar aí na tela. Aí mesmo, na leitura, no versículo 28. Aí. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no sopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Por que me chama a atenção esse versículo? Por causa, se o irmão puder compartilhar, do versículo que se encontra no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos. Pode falar, irmão. Tá, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 34. 5:34. Aí. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabactani. Isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre. Desculpem, irmãos, não era esse versículo, não é do vinagre. O irmão puder me auxiliar aqui. Espera aí que eu já acho aqui. Fala da mirra. Eu tinha marcado aqui. Perdi. Nesse capítulo, se os irmãos puderem me auxiliar. Ah, desculpem, é no 22. 23, Boa. 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E aí, voltando para a nossa leitura, nós vemos que o Senhor sofreu até o final. E fica o exemplo para nós nesse versículo de Marcos, porque eles tentaram dar esse vinho e mirra, era um tipo de anestésico. E o Senhor não aceitou, porque o Senhor não aceitaria conforto algum desse mundo. Ele aceitou até o final o que os homens lhe propuseram de sofrimento, mas não
qualquer tipo de auxílio que viesse dos homens do mundo para aliviar o seu sofrimento. Porque esses homens eram maus. E, na verdade, eles queriam ali que o Senhor estivesse anestesiado para prolongar o sofrimento, né? Ver se conseguiam prolongar o sofrimento. Então, eles tentavam ali, com esse anestésico, fazer com que o Senhor pudesse prolongar e sentir mais sofrimento. Quer dizer, isso que eu entendo, né? Porque não teria alguém que está numa maldade como eles estavam querer aliviar o sofrimento de alguém. Mas o Senhor não aceita, porque isso seria como se fosse um alívio ali para o sofrimento, não sentir as dores, tipo um anestésico. E o Senhor não veio para isso, né? O Senhor veio justamente com o propósito que ele, já sabendo de todas as coisas, de enfrentar toda a maldade do homem, né? Da sua criação. Enfrentar a maldade da sua criação em benefício da sua criação. É um paradoxo. O Senhor aceitar a maldade da sua criação para benefício da sua própria criação. E assim, esse versículo me chama a atenção, esses dois versículos, esse paralelo, porque isso traz um exemplo para nós. Nós não devemos, né, aceitar o conforto enganador momentâneo, como seria ali para o Senhor um anestésico momentâneo. Nós não devemos aceitar o conforto momentâneo que o mundo nos oferece. Porque, na verdade, o mundo nos oferece esse conforto justamente visando o prolongamento do nosso sofrimento. Então, esses dois versículos me chamam a atenção disso aqui. Primeiro que ele diz no versículo 28, né, Jesus, sabendo já de todas as coisas, que todas as coisas estavam terminadas, toma mais aquela, vamos dizer assim, nossa linguagem, uma dose final de sofrimento. Você diz que tem sede e uma pessoa lhe dá vinagre para beber, uma pessoa com sede. É para ver até onde chegava a maldade, a crueldade no coração do homem, né? E é isso que nós éramos antes de conhecer o Senhor. E ainda carregamos, porque carregamos essa natureza adâmica, essa natureza pecadora, que é capaz de qualquer coisa, e não somos nem um pouco diferentes daqueles que fizeram aquelas coisas. Nós também somos capazes de coisas atrozes, mas hoje nós temos um espírito que nos guia e nos alerta para essas atrocidades que nossos corações são capazes de realizar. Até aqui, irmãos.
Irmãos, gostaria de compartilhar com vocês um pensamento aqui sobre os versículos 33 em diante. A gente vê como é a graça do Senhor, né? Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. A gente vê que quanto mais a maldade no coração do homem, mais a bondade no coração de Deus. Esse homem vendo, diz no 33, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, contudo um dos soldados lhe furou o lado com a lança. Olha o grau de maldade da pessoa, já vendo uma pessoa morta, mas ainda no requinte de crueldade, ainda fura. Mas como tudo em nossas vidas, e tudo tem um propósito de Deus, tinha que ser assim, para que abundasse o amor, né? Porque nesse ato de crueldade, de maldade, que o soldado enfia a lança ao lado de Jesus, é de onde sai o sangue que nos purifica de todo o pecado e a água que nos lava de toda imundícia, né? É a maravilha da bondade do nosso Pai. Nos mais cruéis requintes da maldade do homem, Deus prepara a bondade para a sua criação. Até aqui, irmãos. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Eu tô na rua aqui, não sei se a internet tá boa. Sim. Tô pensando aqui num versículo, na verdade, dos versículos 25 ao 27, né? Quando começa assim no 25, né? E junto à cruz de Jesus. E aí o Senhor Jesus, né, fala com
com Maria, fala com o discípulo a quem ele amava, que é João, né? Os irmãos podem me corrigir se eu estiver errado. E, e o Senhor, na sua palavra, diz, né, que eles, não sendo parentes, agora que estão, né, agora que a sua obra estava sendo consumada, eles, junto à cruz de Cristo, se tornariam parentes, né? Tornariam próximos. A mãe do Senhor, né, teria um novo filho agora e o discípulo teria uma mãe junto à cruz do Senhor, né? E me traz um pensamento, né, de que a família em Cristo Jesus, né? Todos nós cremos no Senhor, estamos conformados ao Senhor, a sua a sua cruz, né? A sua obra. Estamos todos como uma só família, né? Um só pensamento. Todos esses aqui, né? Maria, a mãe do Senhor, a sua tia, né? Que é Maria, mulher de Clopas, que é a irmã de sua mãe, Maria Madalena, João, a quem o Senhor amava. E o Senhor amava todos esses, né? O amor do Senhor estava sendo demonstrado naquela cruz por todos eles. E isso faz deles filhos de Deus, né? Mesmo pecadores, mesmo não tendo justiça nenhuma neles, mas agora pela obra consumada do Senhor, junto à sua cruz ali, né? Eles se tornam membros do corpo de Cristo, né? Estava ali acontecendo algo que os unia, né? A obra do Senhor. E aí nos versículos seguintes, o irmão já disse, né? Ele fala no 30, né? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está tudo feito, né? E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. E, e aí vai se passar toda isso que o irmão já falou, né? A maldade do homem mesmo na morte do Senhor ali. Transpassaram ele, né? Como também continuando cumprindo a palavra, né? Transpassaram o Senhor. E aí chega no 38, lá nos versículos 25 ao 27, fala da família ali, aqueles mais próximos, né? E no 38 vai falar de José de Arimateia e Nicodemos, né? Interessante que aqui é revelado, esse evangelho é revelado que esse discípulo de Jesus estava em oculto, esse José de Arimateia, né? E Pilatos, como a gente já sabe nesse próprio evangelho, né? No capítulo 3, se eu não me engano, também foi ter com Jesus à noite, né? Nós vemos duas pessoas que agora, né, já não se importavam mais com a sua com, com a sua posição, já não se importavam mais com seus bens, com a sua reputação diante do mundo e daqueles que iriam trazer julgamento sobre eles, né? Mas nós vemos aqui, né, que eles agora, com certeza por ter nova vida, né, serem tocados pelo Espírito, pelo Senhor e pelo Espírito do Senhor, vão se identificar, né, com o Senhor, vão se identificar com a sua, é, com a sua cruz, com a sua rejeição e vão se colocar nessa posição de humilhação, né, e junto do Senhor. É muito, traz muito ensinamento isso para a gente, né? Maravilhoso a gente ver aqui José de Arimateia, se não me engano, aqui não fala, mas fala que ele é rico, né? Ele era rico e agora ele já
se dispõe de suas posses, né? Ele vai da sua posição e vai lá e se coloca agora, né? Pedindo o corpo do Senhor para poder o sepultar, né? Identificando com o Senhor. E também falando 40, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como é de costume dos judeus, e na preparação para o sepulcro. E então eles ali já estavam agora é, gastando, né? Estavam se dispondo com o Senhor, né? Com o Senhor rejeitado, né? É maravilhoso ver isso, né? E há um pouco tempo atrás eles não estavam todos em oculto, né? Mas agora se identificam com o Senhor, com a sua rejeição e já não se importam mais. Então é maravilhoso ver isso. Até aqui, irmão.
Irmãos, gostaria de compartilhar um pensamento com os irmãos no versículo 17, que diz, né? E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Em outro evangelho a gente já viu, né, chamado lugar da caveira, ou alguma coisa assim, mas o pensamento não é esse. A primeira parte desse versículo, levando ele às costas a sua cruz. A gente imagina a cruz, a primeira imagem que nós temos é daquela duas madeiras cruzadas, mas a cruz tem um outro significado, né? A cruz era a sentença, né? Foi sentenciado, já não tinha mais retorno. Qualquer pessoa que era sentenciada à crucificação, que levava a sua cruz, ou outros não levavam, e ia levado para o lugar, e lá já estavam as cruzes, e eles eram crucificados, mas com o Senhor, a gente vê que é diferente, ele mesmo teve que levar a sua cruz. E talvez seja por isso que o Senhor nos fala, em outra parte do Evangelho, acho que em Marcos tem, quando ele diz, se alguém quer me seguir, negue sua vida, pegue sua cruz e siga-me. E isso não significa que nós vamos sair, né? Agora que dissemos que amamos o Senhor, que seguimos o Senhor, cada um pegar um madeiro aí e sair carregando para onde vai, porque para dizer que segue a Jesus. Então, eu creio que esse significado da cruz não significa simplesmente dois pedaços de madeira cruzados, mas a nossa sentença, porque a palavra diz que com ele, se com ele fomos crucificados, com ele ressuscitaremos. Então nós temos que carregar a nossa sentença de morte para este mundo. Assim como morremos para este mundo, nós temos que ter na nossa consciência que o mundo morreu para nós. E nós temos que, dentro dessa conscientização, nos desapegarmos das coisas do mundo, né? Essa é a nossa sentença, é ser crucificado com Cristo. E uma vez que nós temos essa consciência, agora, como nós lemos ontem, na primeira carta de João, seguir o seu mandamento, né? Seguir o seu mandamento. Lá na carta de João, em uma das falas, diz que o irmão dá a vida pelo outro irmão, né? Dá a vida. Esse dar a vida tem vários significados. Dar a vida é você se abdicar de coisas que você, às vezes, gosta, tem uma preferência, mas que aquilo pode não agradar seu irmão, pode escandalizar seu irmão. Então, a gente tem que ter essa consciência de morte para o mundo, né? Morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Eu creio que nesse versículo leva ao outro, que o Senhor Jesus nos diz para, se nós somos seus discípulos e queremos segui-lo, temos que carregar a nossa cruz. Essa conscientização de morte para esse mundo e o mundo morrendo para nós. Não, como diz o nosso irmão Paulo, não atentando para as coisas terrestres mais, mas tendo já essa conscientização de morto para esse mundo, atentando para as coisas do alto. Que assim como o Senhor foi crucificado e ressuscitou, lá está dito que com ele também ressuscitaremos. Então temos que nos atentar justamente para isso, para as coisas do alto, né? E que nesse princípio é isso. O que seria atentar para as coisas do alto? Nós não temos ideia do que seja lá. Nós lemos o irmão Paulo falando que viu que o que não, os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus preparou.
Então, se nós não vimos, não ouvimos e não temos ideia, porque não veio ao nosso coração, o que nós atentamos para as coisas do alto é a certeza da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso sim, nós devemos estar atentos para a volta dele a qualquer momento, para vir nos buscar. Até aqui.
Irmãos, estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu peguei rodovia aqui, eu não sei se vai perder o sinal. Eu vou te passar um carro. E pensando naquele versículo, né, que o João fala de que ele era o discípulo a quem o Senhor amava, né? E também no capítulo de ontem que a gente estudou, ele começa falando, né? Vede com um grande amor com que o Pai nos amou, né? Mais ou menos assim. No versículo 2 ele começa com amados, se referindo aos irmãos, né? Amados. Isso é maravilhoso, né? Na inspiração divina de João recebeu, né? Ele se referir a ele como sendo amado, né? E aqueles que também creram no Senhor, serem amados, né? Uma é muito importante, né? O cristão ter esse sentimento, né? Eu acho que vai mais além de um sentimento, essa certeza de amor do Pai, amor do nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Nessa obra tão confusa aos olhos humanos, tão confusa a compreensão humana, mas que para os seus, né, ela é tão clara, ela é tão faz todo sentido, né, de quanto o Senhor nos amou, o quanto ele a forma que ele demonstrou esse amor por nós, né, se humilhando a si mesmo, né, sendo rico, se fazendo pobre e se entregando nessa posição de tamanha humilhação, né? A gente vê aí no nosso capítulo tanto os seus inimigos quanto os seus amigos fazendo ali com certeza pela vontade do Senhor, pelos desígnios do Senhor, cumprindo toda a sua palavra, né? Uma forma tão perfeita para a gente, né? Se for falar naturalmente, é muito incompreensível, como ainda é para até mesmo cristãos, né? Que creem no Senhor Jesus Cristo, mas ainda não compreendem essa obra de amor, não compreendem a perfeição da obra do Senhor feita na cruz. Mas que nesse nosso capítulo, né, tanto nesse livro que nós estamos lendo, ela é revelada do Senhor, né, o amor do Senhor por nós. E nas palavras do João, né, o discípulo a quem ele amava, e nas suas cartas depois a gente pode ver, né, a gente também sendo sendo colocado também nessa esfera de amor, né? Quando cremos nessa obra perfeita, nós podemos compreender o amor do Senhor e nos considerarmos amados, né, pelo Senhor. Irmãos, até aqui. Irmãos, eu gostaria que o irmão colocasse aí na tela, por gentileza, no livro de Romanos, Carta aos Romanos, capítulo 8. Eu gostaria de ler a partir do versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo ou a espada? E podemos acrescentar aqui, tá? Tuberculose, o câncer, o corona, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E voltando para a nossa leitura, eu li isso aqui para a gente falar aqui do versículo 38 e 39. Falar desses dois homens. Depois que nós temos a compreensão do significado de Cristo para nós, da sua morte, não tem mais, irmãos. Como diz aqui, José de Arimateia era um discípulo em oculto por medo dos judeus. Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira à noite, se esquivando por causa da sua reputação. Mas agora esses homens entenderam que nada vale a pena por um ato de reconhecimento e amor por aquele que entregou a vida por nós. E assim nós devemos nos apegar àqueles versículos que lemos anteriormente em Romanos e entendermos que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Porque se nós conseguimos amá-lo, foi porque ele nos amou primeiro. Então, esses dois versículos aqui no final da nossa leitura, praticamente, nos deixa claro que agora esses homens um venceu o medo, o outro venceu a sua autoestima, a sua reputação, né? Porque agora eles reconheceram aquele que entregou a sua vida por nós. Eles entenderam que Jesus vinha pregando, né, ao longo da sua vida aqui na Terra. E assim nós devemos nos apegar, irmãos, deixar de lado nossa reputação, porque às vezes a gente pensa que a reputação é só para o rico, pessoas famosas. Todo mundo tem a sua reputação, todo mundo tem o seu orgulho, que às vezes pode se achar ferido. Muitos de nós amamos, seguimos a Jesus, mas às vezes temos esse medo de alguma coisa, o medo de declarar publicamente o Senhor Jesus. Outros agem como Nicodemos, se esgueirando, se esquivando, mas no fundo o que interessa é que depois eles têm um amor legítimo em seus corações, ao ponto de reconhecer e abrir mão daquilo que eles mais temiam, né? Um com medo dos judeus, o outro com medo de ferir sua reputação, mas no final, por amor, vem o reconhecimento. Porque o nosso reconhecimento por Senhor Jesus é por amor, né? Pelo amor, não nosso, mas pelo amor que ele demonstrou por nós. Daí vem nosso reconhecimento. Até aqui.
Irmãos, como se os irmãos não tiverem mais algum comentário, e como hoje nós falamos, né? Vemos aqui essas palavras do nosso Deus para nós, através da sua palavra, referente à morte de seu filho. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o hino número 8. Levantado foi Jesus numa vergonhosa cruz, para nos dar sua luz. Aleluia, glória a Cristo. Como oferta de amor, veio o justo Salvador, dar-nos vida em favor. Aleluia, glória a Cristo. Cristo a redenção pagou, consumado está, clamou. Deus assim nos aceitou. Aleluia, glória a Cristo. Ó, que homem de aflição, pois sofreu em devoção ao Pai pura sujeição. Aleluia, glória a Cristo. Como um homem de esplendor, exaltado está o Senhor, digno de total louvor. Aleluia, glória a Cristo. Nosso irmão William pode dar graças? Amém, irmão. Posso sim. Vamos dar graças então. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento, Pai, de estarmos reunidos na Tua presença para aprender mais da Tua palavra. E hoje, Pai, nos foi ensinado a respeito do Senhor, quando foi crucificado, passou tudo aquilo por nós, Senhor, e isso sem reclamar, sofreu toda a dor, suportou em nosso lugar, nós que não merecíamos, mas o Senhor bem assim foi, por amor a nós. Hoje nós te agradecemos por tudo, Pai,
que o Senhor fez por enviar o teu Filho amado, o Senhor Jesus, para nos salvar da condenação que estava predita. Assim te agradecemos, te pedimos também aos irmãos que não puderam comparecer e oramos por cada um que está aqui hoje, Pai. Que o Senhor guarde a cada um, em tuas mãos está. Assim oramos, Pai, te agradecemos pelo teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. 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 Boa noite com todos meus irmãos. Deus abençoe. Tenha uma boa noite de sono abençoado. Até amanhã. Amém. Boa noite. Boa noite, irmã. Boa noite a todos. Amém. Boa noite, irmão. Senhora Gálatas A02. Amém. Amém. Tá bem, irmão? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Quem fala parece... Boa noite, irmã. Boa noite, crianças. Olha, eu vou me recolher porque, como diz o ditado, véi, na boa, tá frio, hein? Ó, Tem deixa eu bolo fazer, aí, né, irmão? fazer Oi? uma denúncia aqui, irmãos. Ó, o Janaí vive oprimindo a irmãzinha aí, ó. Pode ver que ela tá sempre no cantinho, coitadinha. Aqui em casa é o imperialismo que impera. Aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Boa noite, irmã. Boa noite. Ô, Ananda, aqui Oi. tem bolo, só que foi de palmatória. Cadê o bolo da irmã? Então, eu tô até com medo, nem estirei a mão, viu? Olha. Cadê a Girlândia de Osasco? Aparece aí, Girlândia. Tem que parar a gravação. Caiu. Tô escondida. Alô? Frio.